Um para o Santos, um para o São Paulo. O Peixe saiu na frente com o gol marcado pelo Zé Rafael, mas o São Paulo foi buscar um empate com o Caleri. Os dois times se encontraram no Campeonato Paulista, deu São Paulo jogando no estádio do Morumbi, agora foi a vez do Campeonato Brasileiro. Mauro César, tá aí o empate do São Paulo com o Santos na Vila Belmiro, Juan Pablo Vojvoda sendo pressionado no comando do Santos. Fiquei sabendo aí pelos colegas que cobrem o dia a dia do Peixe, que ele fez até uma reunião com os jogadores antes do jogo, com os funcionários do Santos, dizendo que ele não vai pedir para sair. Ele não vai pedir para sair do Santos, mas dependendo do que acontecesse nesse jogo, uma derrota para o São Paulo, ele achava que a diretoria poderia demiti-lo ontem, dependendo do resultado de ontem. E até comentou, estamos todos no mesmo barco, enfim. Aconteceu isso nos bastidores do Santos. O Neymar, mais uma vez, não jogou, tinha essa expectativa. O Neymar acompanhou o jogo dos camarotes da Vila Belmiro e o Vojvoda pressionado. O Santos também, situação ruim do Santos na tabela do Campeonato Paulista. Enfim, ontem esse empate... Essa pressão do Vojvoda é a tradição do futebol, né? Colocar a culpa só no técnico. Mas me parece que a torcida protestou contra o presidente Marcelo Teixeira, né? Acho que o problema do Santos está acima do técnico. Quando eu falo acima do técnico, é o presidente do clube e aquelas pessoas todas que montaram esse elenco meio Frankenstein, né? O elenco do Santos é um elenco Frankenstein. Você vai juntando jogador daqui e dali, tentando chegar a algum lugar, jogadores que já saíram bem em outros clubes, em rivais inclusive, na expectativa de que dê certo. E o aniversariante do dia, Neymar, continua fora do campo. O Santos precisando aí do Neymar, faz falta ao time do Peixe, referência técnica, liderança técnica desse time do Santos. Bruno Prado está aí. Torcedores do Santos permaneceram em silêncio durante todo o primeiro tempo, protesto contra o Marcelo Teixeira, contra o diretor Alexandre Matos. Ergueram algumas faixas também, né, para reclamar dessa gestão do Santos. Até o Marcelo Teixeira, no começo da semana aí, ele emitiu uma nota dizendo que não tem intenção nenhuma, né, nos bastidores do Santos, que tem gente querendo colocar crise no Santos, enfim. Mas o torcedor ontem se manifestou contra a diretoria do Peixe. Um Santos, um São Paulo. Bruno Prado. O Santos ele vive uma situação bem difícil, não pelo jogo de ontem, mas... como instituição já há alguns anos. O Santos estava na Série B há pouco tempo e brigou para não cair de novo. O Santos tem muitos problemas. Eu acho que é uma coisa mais geral. Acho que cair tudo em cima do técnico de novo, você pode até daqui a pouco trocar o técnico. Pode acontecer, mas o Santos, ano passado, ele teve o Vojvoda foi o terceiro treinador. Né? Teve o Pedro Caixinha, teve o Kleber Xavier e depois o Vojvoda. Ele foi o terceiro dos efetivados. No outro ano, o Carille conseguiu ficar quase o ano inteiro, porque jogou só o Paulista e a Série B. E mesmo assim, ainda tirou antes de acabar a Série B, mesmo já campeão. Mas você pega os outros anos, o Santos teve um monte de técnico. No ano que caiu, trocou de técnico várias vezes. Então, daqui a pouco pode trocar de novo. Isso eu não duvido pelo histórico recente, mas não acho que vai mudar muita coisa, não. Não acho que a questão é o trabalho do Vojvoda, se é bom ou se é ruim. Eu acho que é um trabalho ok. Acho que está dentro mais ou menos do que os últimos treinadores conseguiram fazer no Santos. Então, não acho que o trabalho do Vojvoda seja aquela coisa, se trocar o técnico, aí o time vai jogar muito melhor. Pode melhorar um pouquinho, às vezes encaixa um técnico melhor com esse elenco, às vezes logo de cara tem alguma mudança mais também no psicológico, mas depois volta a cair. Mas quanto à diretoria, a situação do Santos no geral, aí acho que a torcida tem razão de ter uma preocupação, porque são anos, não é especificamente 2026. É um time que foi rebaixado em 2023 e daquele Santos que foi rebaixado, assim, não consigo ver tantas mudanças estruturais no Santos. Pode encaixar um time um pouco melhor e conseguir uma campanha mais segura, mas no ano passado foi um time que brigou para não cair até a última rodada. Então esse ano pode ser um pouquinho melhor. Talvez, mas no outro ano não dá para garantir que vai ser tranquilo de novo, pode brigar para não cair de novo. O Santos não sai muito do lugar. No Paulista, né? Tá ameaçado. Se ele perder do Noroeste no domingo, lá em Bauru, ele vai para a última rodada correndo risco de ser. Confronto direto com o Velo Clube. Olha que conseguir cair no Campeonato Paulista é uma glória, hein?
Tem que caprichar. São só 2 vagas e a Ponte Preta fez questão de pegar uma para ela e pronto. A Ponte Preta é gulosa. Então, quando é com a Ponte Preta, o negócio é esse. A gente é firme mesmo. Então, na prática, foi uma vaga, né? É verdade. A Ponte Preta é nossa e acabou. A gente não abre mão. Então, e a outra vaga, o Santos está brigando. Olha, vou te falar, um campeonato com esse nível, você está brigando para não cair, é realmente caprichado. Noroeste e Bauru, a gente está de volta, né? Noroeste e Velo Clube, né? Isso. São os 2 adversários diretos por essa vaga. Aí, São Paulo está se livrando do bi-rebaixamento. Já se livrou. Que venceu o confronto direto com o Santos agora no Morumbi. Então, aí ele se livrou de ser bi-rebaixado. Mas assim, a gente fala, o Santos não vai conseguir vencer o Noroeste, não vai conseguir vencer o Velo Clube? Não sei. Deveria, mas sabe que na prática... não dá para cravar 100%. Na teoria... Tem que, são jogos que o Santos tem condição de vencer. Agora, na prática... Na Bauru, principalmente, Pedro? Domingo... Difícil, né, jogar lá, né? É duro. Na prática... Principalmente com sufoco, né? É verdade, fica... Aí o torcedor fica naquela, nós temos que vencer o Noroeste e o Velo Clube. Mas nós temos que vencer o Noroeste e o Velo Clube, né? Tem isso. Tem que ir lá e fazer. Teoricamente, era para ter vencido o Guarani em Campinas, não venceu. O jogo do Velo... no final de semana é contra o Bragantino. Então nada garante também que o Velo vai vencer. Porque dependendo do resultado do Santos, o Velo poderia jogar até por um empate na Vila Belmiro. E aí, meu irmão, aí empatar não tem nada de zebra. E mesmo assim, se o Santos jogar pelo empate, o Velo precisa ganhar, é um jogo. É lógico. Vai que o Velo mete um gol no início, já vira um inferno, né? Já é um jogo só. Aí a torcida vai colaborar bastante para derrubar, né? Como não é a primeira vez. A torcida uniformizada do Santos, ela tem grande responsabilidade naquele rebaixamento e ela pode ajudar de novo, entre aspas. E o Santos, assim, tem uma situação curiosa, porque no ano passado tinha aquela cláusula do Zé Ivaldo, que não podia completar uma quantidade de jogos que agora eu não tenho de cabeça, mas não vamos colocar o Zé Ivaldo para jogar não, porque senão vai ter que comprar ele definitivo. Só que o Santos estava levando tanto gol, não, coloca o Zé Ivaldo para jogar. E o Santos continua levando muitos gols. O Zé Rafael fez o gol ontem, mas não é o mesmo Zé Rafael do Palmeiras. Ele até admitiu que pensou em parar de jogar por conta da cirurgia na coluna, estava jogando com muitas dores, e dá para perceber que não é o mesmo Zé Rafael, que tinha aquela pegada na marcação, desenvoltura para sair jogando também ofensivamente. A marcação do João Schmidt outro dia no clássico com o Corinthians, um negócio assim que... Gente, o que ele tentou fazer ali naquela cobertura do Yuri Alberto? E o Santos contrata e não resolve seus problemas. E também não está podendo contar com o Neymar, tem isso também. Agora, é bem natural isso, né? Se o jogador estivesse bem, ele não seria liberado. Tem certos times que têm mais dinheiro e tal. Quando libera, tipo assim, eu sou super fã do De Bruyne, né? Via jogo do City para ver o De Bruyne. Aí falaram no final do ano, no final da temporada, liberar o De Bruyne. Fiquei bravo, falei, De Bruyne, cara. Jogou um pouquinho e já se machucou no Napoli e tá fora o ano inteiro. Sabe, esses caras, eles sabem. Quando solta é porque tem alguma coisa que, além de não serve mais para mim, normalmente uma música bem antiga, de um maravilhoso Ataúfo Alves. Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichado ou tem marimbondo no pé. O goleiro do São Paulo, Jandrei, era do Santos. Sim. Do Santos foi pro São Paulo. Então já explica muita coisa. Falar nisso, o goleiro de São Paulo tem que explicar a bola de ontem, hein? Pelo amor de Deus, pô. Defensável, Rafael. Mas o Rafael tem essa capacidade de fazer a defesa mais difícil. E ontem ele fez algumas mais difíceis. Pedro, a bola de ontem... Levar o gol fácil. Falar que é frango assim, foi um frango, uma falha grave no nível de frango. Mas não foi frango porque não passou por das pernas e tal. Caramba, rebater pra frente. Isso é uma coisa absurda. É muito primário no futebol. O goleiro não pode rebater para frente. E o Valdir Joaquim de Moraes, o professor dos professores de futebol, né, dos treinadores de preparador de goleiro, sempre falava, quando a bola chega no goleiro, por mais difícil que seja no chão, aquela cabeçada pesada, que não era o caso ontem, quando o goleiro chega, ele está preparado para jogar a bola pro lado. O cognitivo dele está preparado para isso, por isso que ele treina tanto. Imagina uma bola daquela. Se você escrever no gol a assistência do Rafael, não está errado. Ele deu assistência para o Zé Rafael. Negócio impressionante a falha do Rafael nesse lance. E você falou, ele faz defesa assim, grande defesa. Teve bons momentos do São Paulo, embora não seja um goleiro assim, mas ele é correto, ele faz o trabalho dele correto. Agora, ontem foi de lascar, ontem ele deu um gol pro Santos. Nossa Senhora.
E tem muito São Paulino reclamando desse lance do Adonis Frias, se merecia o cartão vermelho. Porque era o Calleri ali, né? Naquele lance, né? Naquele ataque do São Paulo, né? Contra-ataque do São Paulo. Muita gente questionando. É esse lance aí, que o Calleri, último homem, né? Ia ser considerado cartão vermelho. Deveria ter sido considerado cartão vermelho nesse lance para o Adonis Frias. Olha lá, o contra-ataque do São Paulo, Calleri é lançado e aí ele é puxado pelo Adonis Frias e o árbitro não quis, né, aplicar o cartão vermelho, Bruno Prado. Queria a sua opinião sobre esse lance. Tem muita reclamação de São Paulinos na internet. O Calleri mesmo, né, já se levanta pedindo o cartão e o Daronco só cartão amarelo para o Adonis Frias nesse lance com o Calleri. É um lance bem de interpretação aí. Acho que a reclamação ela tem algum sentido. Dá para interpretar isso como ele ter impedido uma chance clara de gol. Mas também, aí eu acho que também se justifica o amarelo, porque a bola estava bem longe do Calleri, né? Acho que não é uma certeza absoluta que ele ia chegar na bola e ia fazer o gol. Dava para o Gabriel Brazão sair e cortar, que foi um passe, a gente está vendo o lance, né? Daqui a pouco vai... Não, já passou, né? Mas a gente viu o lance, a bola foi uma bola longa, né? Não foi uma bola que estava no pé dele totalmente dominada. Foi uma bola para ele disputar na corrida, o Frias achou que ia perder, fez a falta, mas dava para o goleiro sair, dava para o goleiro cortar. Então acho que ficar no amarelo não foi algo... Não foi errado por parte do Daronco, não. O cartão vermelho direto é uma coisa assim, muito... que mexe muito com o jogo. E para mim acho que não ficou tão claro a chance clara de gol. Se ele interpretasse como chance clara de gol e desse vermelho, não era uma interpretação absurda. Ele poderia fazer isso. Mas eu daria amarelo. Eu faria o que o árbitro fez. Daria amarelo, porque acho que a bola estava longe ainda do Calleri, não estava totalmente no domínio dele, ele ia ter que correr para pegar a bola e poderia o goleiro cortar. Então, acho que não era uma chance tão clara assim para causar a expulsão. Eu daria o amarelo também. Flávio Prado, tá aí. O que você achou desse lance polêmico, né, na Vila Belmiro? Se o Adonis Frias tinha que ter sido expulso ou não. Um para o Santos, um para o São Paulo na Vila. Sinceramente, eu não consigo nem ver muita polêmica nesse lance, não. A distância do gol é enorme. O cartão vermelho direto é iminência de gol. Então vamos supor que ele não fizesse a falta. Ia sair o gol ali? O gol tá para sair? Ô, louco, a jogada começa no campo do São Paulo. E a bola estava longe dele também. Nossa, é uma coisa assim, sabe? O que é o cartão vermelho para esse tipo de lance? O goleiro está caído, alguém chega para fazer, você vai, faz a falta. Pequena área, grande área. Não tem goleiro, você está caminhando. Mas aí, sabe, realmente não tem o menor sentido. O cartão amarelo foi bem aplicado, tudo certinho. Mas claro, choro é choro, todo mundo chora, né? Reclamação o tempo inteiro. Aliás, eu acho que é uma das coisas mais terríveis do futebol. Acho que está na hora de se cobrar dos árbitros cartão amarelo para quem enche o saco, aquele jogador que se joga toda hora, cartão amarelo, e na sequência cartão vermelho, mas assim, coisa de 1 minuto, tá cheio de jogador que com 1 minuto já está enchendo o saco, cartão amarelo, com 3 minutos reclamou do cartão vermelho. Lembra com o Léo Jardim, como pararam de cair os goleiros? Lembra? Toda hora tinha goleiro caído. Acabou. Quando alguém teve a coragem de meter um cartão vermelho no Léo Jardim, parou essa palhaçada. Eu acho que está na hora. É muita exceção de saco, o jogo não flui, os caras se jogam, fica o tempo inteiro, a bola não rola. A bola não você não vê a bola rolar, então o jogo fica chato, fica desagradável. Então, essa chororô é muito natural no futebol. São coisas, falei duas coisas separadas. Com relação a ontem, eu não considero nem polêmica esse lance. Muito claro de cartão amarelo, mas propõe de novo essa história. Que alguém tenha a coragem de 1 minuto encher o saco amarelo, 3 minutos encher o saco de novo vermelho, põe pra fora. Aí nós vamos ver como acabar essas histórias. E o São Paulo, hein? São Paulo do Crespo conseguiu uma vitória boa contra o Santos, conseguiu uma vitória contra o Flamengo, que também na primeira rodada, pela situação do São Paulo, ninguém imaginava, o São Paulo foi lá e conseguiu. E agora um empate na Vila, o São Paulo entrou até com jogadores titulares no banco. Né? Foi um bom resultado até diante das circunstâncias todas aí dessa semana, com clássico, 2 clássicos, né? E o Flamengo. É um jogo fora, né? Por mais que o Santos esteja numa situação difícil, não é fácil jogar na Vila, não. A gente falou aqui no programa ontem, né? Ano passado, os 3 primeiros colocados do Brasileiro foram na Vila e perderam. O Flamengo perdeu lá, o Palmeiras perdeu lá e o Cruzeiro perdeu lá. Então é um jogo difícil na Vila Belmiro, né? Nunca é um jogo fácil. Então empate lá é um bom resultado.
Esses 3 últimos jogos do São Paulo conseguiu 2 vitórias e um empate, então deu uma tranquilizada. O São Paulo tem um time que vai ter os seus altos e baixos durante todo o ano, e ter um ambiente mais tranquilo é um dos fatores que pode ajudar o São Paulo a ter um ano bom dentro do que ele pode. Ontem ficaram no banco Marcos Antônio e o Luciano, né, e tem que trocar, fazer um revezamento. Acho que vai trocar mais gente contra o Primavera no sábado, pelo Campeonato Paulista, que no meio de semana já tem brasileiro de novo. Então eu imagino que contra o Primavera deve ter mais gente descansando no final de semana. Se ganhar do Primavera e da Ponte Preta, o São Paulo classifica no Paulista. É bem provável que classifique. Com 13 pontos, classifica. Mas tem que rodar, para rodar no Paulista. Esse jogo Primavera é um jogo para colocar um mistão ali. E depois jogar com força máxima no brasileiro. E o último jogo é com a Ponte Preta também. Imagino que poupando muita gente. O São Paulo vai desse jeito, ele vai ter os seus momentos bons agora. São 3 jogos que vai um bom momento, mas vai ter os seus altos e baixos. O Lucas é um cara que eu acho que é importante ressaltar, que ele entrou bem nos últimos 2 jogos, nos 2 jogos com o Santos. Ele entrou muito bem no fim de semana, no intervalo. O São Paulo estava com um a mais, que o Gabriel Menino foi expulso no primeiro tempo. Aí o Crespo, como fez ontem, né, tirou um zagueiro e colocou o Lucas. E o Lucas entrou muito bem, e foi importante na vitória no Morumbi no sábado. E ontem, de novo, ele entrou muito bem e deu assistência para o gol do Caleri. E, claro que em alguns jogos ele vai iniciar também, mas eu acho bem possível que esse ano do Lucas seja muito dele entrar e jogar alguns minutos e ajudar. Ele conseguir, se ele entrar durante o jogo, talvez ele consiga jogar com a energia dele, assim, o cara mais inteiro, com a energia alta ali durante mais tempo, do que ele iniciar e vai se desgastando e vai sair. Eu acho que o Lucas muitas vezes vai ter esse momento de ele sair do banco e ajudar. E talvez ele não inicie tantos jogos assim. Acho que isso já está ficando um pouquinho mais claro que o Lucas pode ser um jogador cada vez mais de entrar para ajudar durante o jogo. E ele mudou o jogo ontem. Quando ele entrou, ele e o Marcos Antônio, os dois mudaram. Aliás, só uma coisinha para encerrar o São Paulo, se é que já vão mudar de tema. O presidente de São Paulo, o senhor Harry, é Harry ou Harry? Harry, igual Harry Potter. Claro que é igual Harry Potter. O senhor Harry, ele deu um depoimento ontem depois do jogo que eu achei curioso e espero que ele mantenha. Quando perguntaram sobre a possibilidade do São Paulo contratar, ele falou, não, o São Paulo não tem dinheiro para contratar. O São Paulo vai tentar uma outra chance para trocar jogador, uma outra coisa para alguém que apareça, uma oportunidade, mas não tem dinheiro para comprar jogador. Eu espero que ele mantenha essa situação se a coisa começar a engrossar no São Paulo. Realmente, o São Paulo não tem dinheiro para contratar mesmo. Não pode contratar sem ter dinheiro e achar que vai ganhar coisa e depois volta o dinheiro. Não volta nada. Então tem que equilibrar, sim. Tem que equilibrar. Eu gostei desse pé no chão. Gente, não dá. Não tem como contratar. Só dele conseguir segurar o Marcos Antônio já foi uma grande contratação do São Paulo. Não sei se vai conseguir ainda segurar, mas isso é contratação. Você não vender jogador barato, você contratar uma oportunidade de negócio. Acho que isso é uma política, se ele seguir, é interessante. E não vai trazer ninguém muito melhor do que os caras que estão aí. Exatamente. Base, né? Menino de base, que seriam úteis, aí você traz um jogador lá de criptomoeda, não sei o quê, não acrescenta nada.